Shalom, povo de Deus, graça e paz, igreja linda do avivamento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família poderosamente e que o sangue de Jesus sobre a sua casa se estenda como um manto de proteção para repreender todo o mal que está à sua volta, que está à volta da sua família. Assim eu declaro pelo poder que há no nome de Jesus. Só quem crê e recebe, diz amém. Hoje nós iremos ler 2 Reis, capítulo de número 13, a partir do versículo 14. Sem demora, eu quero aqui já fazer a leitura. Diz exatamente assim, a partir do versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que haveria de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele então tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E assim ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse: mas Eliseu, atira. E ele atirou. Prosseguiu dizendo: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios. Por que ferirás os sírios em Afeca até os consumir? Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então ferirás os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Bom, hoje nós iremos ver a janela de Jeoás. Essa é uma janela que não se abre com muita frequência. Geralmente nós abrimos essa janela para alguns momentos específicos. E essa janela, ela é até mesmo questionada por muitas pessoas, até mesmo no meio evangélico, uma janela criticada de uma certa parte do nosso povo, mas é uma janela que tem a sua devida relevância para aquele que crê. Aquele que crê e ousa abrir essa janela, crendo na verdade espiritual que está por trás dessa janela, certamente alcança o seu objetivo. A janela de Jeoás representa a janela do ato profético. Jeoás, filho de Acasias, foi o 8º rei de Judá. E Jeoás fez exatamente aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas Jeoás, ele fez algo interessante. Ele reconhecia que havia um profeta. Ele reconhecia que Eliseu era um homem de Deus, um homem que tinha uma autoridade legítima. Ele foi até Eliseu buscar uma orientação, buscar uma bênção, pois Eliseu já estava praticamente nos seus últimos dias de vida, e ele foi visitar Eliseu. Ele chorou, ele se entristeceu muito, porque uma voz profética estava vivendo seus últimos dias naquele tempo. Mas Eliseu, no seu, digamos assim, no seu último suspiro de vida, fez com o rei Jeoás um ato profético. O que foi que Eliseu fez? Pediu para que o rei pegasse um arco e flechas. Em segundo, pediu para que o rei abrisse a janela para o oriente e ordenou para que o rei atirasse a flecha. A gente precisa aqui pontuar algumas coisas importantes. Primeiro, entender o que é ato profético. Ato profético são ações que nós realizamos na dimensão do natural, que reverberam
no reino espiritual. E eu digo mais de uma forma bem sintetizada: ato profético é você utilizar o que você tem para conquistar o que ainda não tem. É você realizar algumas ações no reino físico, e essas ações elas vão reverberar no reino espiritual, trazendo o resultado que se espera. E foi exatamente isso que Jeoás fez, seguindo então a direção do profeta. No versículo 16, há uma coisa importante a se notar, que diz assim: disse ao rei, ou seja, disse Eliseu ao rei: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Uma coisa importante que a gente precisa frisar aqui: quando Eliseu pede para o rei esticar o arco, retesar o arco, ele põe as mãos em cima das mãos do rei. O que é que isso indica? Indica que todo ato profético precisa de uma cobertura espiritual. Uma cobertura espiritual que exerce uma autoridade legítima, ela valida a seriedade daquele ato. Então, todo ato profético precisa ter a bênção da sua cobertura, uma autoridade legítima sobre a sua vida, valida a seriedade do ato que você realiza. E foi exatamente isso que Eliseu fez. Ele pôs as mãos sobre as mãos do rei Jeoás. Uma outra coisa interessante está no versículo 17. Diz assim: e disse: abra a janela para o oriente. E ele abriu. A janela que Jeoás abriu foi uma janela que dava para o oriente. E o oriente é justamente a direção que aponta para o norte de suas conquistas. Eu pergunto para você: qual é o norte de suas conquistas? Qual é o seu foco? Qual é o foco da sua conquista? Eu digo, o seu foco deve ser a janela que se abra para o oriente. Se existe um foco, se existe um desejo de conquista na direção do oriente, você precisa então seguir os pré-requisitos do ato profético, tendo a bênção da sua cobertura espiritual. Qual é o seu foco? Qual é o norte de suas conquistas? É para essa direção que você deve abrir a janela do ato profético. E por fim, os versículos 18 e 19, a gente vai ver aqui, não vou ler, mas a gente vai ver a sequência desse texto. Jeoás, ele atira a flecha, a primeira flecha. O profeta Eliseu então declara que aquela flecha era a flecha do livramento, era a flecha do livramento contra os sírios, que era justamente a nação inimiga de Judá. E após dar essa palavra de consolidação diante do ato, Eliseu ainda diz: atire outras flechas. Então Jeoás, ele atira uma, atira duas, atira três e para. E aquilo trouxe uma certa indignação ao profeta. E a terceira coisa que eu quero pontuar aqui é justamente sobre as conquistas condicionadas.
a nossa conquista ela está condicionada à nossa disposição. Nós iremos conquistar o tanto quanto nós estamos dispostos a pagar o preço pela conquista. Observe que Eliseu ele faz a sua indagação porque Jeoás atirou apenas 3 vezes, mas ele poderia ter atirado 5 ou 6, como o profeta diz. Ele poderia ter feito o dobro do que fez. E aquele ato profético determinou exatamente o seu número de conquista, o seu número de vitória sobre os sírios. Exatamente por 3 vezes Jeoás prevaleceu contra os sírios. Queridos, isso é muito importante. Talvez você já tenha feito uma projeção de suas conquistas. Talvez você já tenha uma ideia de até onde você pode ir, mas eu digo e afirmo com plena convicção de que Deus sabe que você pode ir mais longe. A questão não é quantas vezes você atira suas flechas. A questão é o que é que você faz com todas as flechas que você tem. Você pode atirar 3 flechas na direção do seu alvo, se você tiver apenas 3 flechas. Você pode tirar 2 flechas na direção do seu alvo, se tudo que você tiver são 2 flechas. É como a parábola dos talentos. O Senhor entrega aos seus servos uma quantidade de talentos. A um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu um talento. E o interessante é que o Senhor distribui a cada um segundo a sua capacidade. O que eu digo para você é que você ouse a usar todas as flechas da sua aljava. Não sei quantas flechas. Se Deus te entregar uma, é com essa uma flecha que você vai atirar na direção do Oriente, na direção do seu alvo, da sua conquista. E Deus vai te honrar. Se são 2, que você use as 2. Se são 3, se são 10, você precisa utilizar todas as 10. Mas o que eu quero enfatizar é que nós não devemos desperdiçar as flechas que o Senhor nos dá. Devemos utilizá-las, todas as flechas da nossa aljava. Porque o tanto de flechas que nós iremos atirar é o tanto de conquistas que nós iremos ter. Então, o que eu tenho para dizer para você é que você abra essa janela do ato profético, abra na direção do Oriente, na direção do seu alvo, do seu foco, que você atire todas as flechas da sua aljava e ouse a conquistar, porque o Senhor certamente te deu a capacidade, te deu a graça de você ir muito mais longe do que você imagina. Que o Senhor te abençoe e que o Espírito Santo de Deus te dê a graça e a sabedoria de abrir essa janela com inteligência e, sobretudo, com o discernimento do Espírito. Assim eu oro e te abençoo pelo poder do nome de Jesus. Shalom, graça e paz, e o meu abraço virtual para todos. Amém.